Nesse vídeo, eu vou listar para você as 10 principais características comportamentais que sinalizam um homem de alto valor e no final do vídeo eu vou te falar qual é o problema dessas 10 características. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque ontem eu postei um vídeo sobre os 3 tipos de mulheres que existem e pensa num monte de mulher veio no meu direct, atolou meu direct lá perguntando: "Ai, Doc, mas o que é um homem de valor? Doc, só tem que falar sobre o que é um homem de valor." É foda, né? Eu tenho cursos, aulas, livros impressos, e-books e até uma comunidade fechada com mais de 10 mil homens apenas para debater e ensinar sobre o que significa ser um homem de alto valor. Isso para não falar de todas as séries de vídeos e conteúdos que eu coloco nas redes sociais, sempre estimulando e orientando os caras para serem bons em serem homens e se tornarem homens de alto valor. Eu faço isso todo dia. Mas basta postar qualquer coisa orientando as mulheres no mesmo sentido e voilá! A mágica da fuga da autorresponsabilidade acontece. Tudo bem, pode ser algum bloqueio cognitivo por pirraça ou por ideologia feminista embutida, ou pode ser só deficiência de inteligência mesmo, sei lá, não vou entrar nesse mérito não. Mas então, para quem ainda tem alguma dúvida, aqui vão as 10 principais características comportamentais que sinalizam um homem de alto valor. 1. Direção inabalável. Essa é uma das primeiras coisas que você observa em um homem de alto valor. Ele não vive em dúvida. Ele decide, executa e não perde tempo justificando as suas escolhas para ninguém. A vida dele tem um norte muito bem definido. E quem quiser caminhar ao lado dele precisa acompanhar esse ritmo, porque ele não vai reduzir o passo. Nem espere por isso. 2. Emoção sob domínio. Ele sente, ele é humano, ele é um homem de alto valor, mas ele é um homem antes de ter alto valor. Então ele sente, mas ele não desmorona. Ele não dramatiza, não se deixa arrastar por reações impulsivas, ele não faz espetáculo. Ele calcula, ajusta, executa, resolve e parte para o próximo desafio. Ele não perde o eixo por causa de joguinhos. Basicamente, ele não controla as suas emoções, ele domesticou cada uma delas dentro dele. E por isso, esse homem não desce ao nível das instabilidades de ninguém. Começou a gerar instabilidade externa? Ele avisa. Insistiu no processo? Ele dispensa e deixa a pessoa livre para ir lá chorar debaixo do chuveiro. Disciplina tatuada na sua própria identidade pessoal. Um homem de alto valor cumpre o que precisa ser feito. Esteja ele cansado, ocupado ou sem vontade, não interessa. Para ele, disciplina não é um sacrifício. Disciplina é identidade. Corpo forte, agenda organizada, rotina eficiente. Um homem de alto valor não espera motivação, porque motivação é coisa de criança e iniciante. Ele age porque ele decidiu agir, sem desculpas, sem longas explicações. E nisso, ele é constante, estável, previsível na execução e imprevisível apenas na entrega de resultados. Um homem de alto valor sempre entrega resultados e eficiência bem acima daquilo que as outras pessoas estão acostumadas. 4. Coerência sem brechas. O homem de alto valor não fala o que ele não vai cumprir. Ele não promete para impressionar, ele não promete para agradar e ele não oferece aquilo que ele não pretende entregar. Se alguma coisa o interessa, ele fala e demonstra claramente aquele interesse. Se ele diz que algo é um ponto final, aquilo lá é o ponto final. Não tem segundas interpretações nesse ponto. O homem de alto valor, ele é claro, direto, objetivo. Não tem talvez. Existe sim e existe não. E pronto. 5. Autonomia como fundamento. O homem de alto valor não precisa da validação de ninguém. Ele não vive pedindo opinião para tomar decisões simples. Ele não ajusta o próprio ritmo para se adequar ao emocional de terceiros. Ele compartilha apenas o que ele quer e quando ele quer, não quando ele precisa. A autonomia, no caso de um homem de alto valor, não é um discurso, é um modo de vida. Ele simplesmente opera dessa forma, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem esforço. 6. Presença sólida. O homem de alto valor cuida do corpo, ele está fisicamente em forma, ele tem um olhar direto, ele caminha de uma maneira decidida, sem exagero, sem performance. Mas ele transmite força porque ele vive força em todas as esferas da vida dele. Ele não precisa ameaçar, ele não precisa elevar a voz, ele não precisa provar nada. O espaço se organiza ao redor dele porque ele é estável.
e ele sabe que essa estabilidade concreta que ele produz é tão rara quanto ela é valiosa. 7. Foco sem piedade. Ele corta distrações sem hesitar. Pessoas que atrapalham, saem. Conversas que não agregam, são evitadas. Rotinas inúteis, eliminadas. O que não soma, some. E rápido. Ele protege o tempo e a energia dele como recursos sagrados. Ele sabe que grandeza exige seleção e ele seleciona com precisão cirúrgica. No mundo real, isso aparece em resultados, porque resultado é a única linguagem que um homem de alto valor respeita. 8. Ação orientada para a solução. O homem de alto valor não reclama, não dramatiza, não inventa narrativa, ele resolve. Tudo no comportamento dele transmite essa eficiência. Apareceu um problema? Ele estrutura, executa o plano, resolve e passa para o ciclo seguinte. O homem de alto valor não coloca carga emocional nas outras pessoas, ele não coloca carga emocional dele em ninguém. E as pessoas procuram a opinião dele porque sabem que dele vem clareza, nunca confusão. 9. Código pessoal rigoroso. Um homem de alto valor não tolera desrespeito, inconsistência, indecisão, ambivalência ou manipulação. Ele também não entra em contendas pequenas. Ele escolhe as batalhas e fica apenas nas grandes. Por causa dessa necessidade de estar presente nas grandes batalhas, ele mantém distância de qualquer pessoa que tenta testar, pressionar ou forçar. E quando ele se afasta, ele não volta. Ele opera por valores internos, não por expectativas externas. Joguinhos e testes não funcionam com um homem de alto valor. Congruência funciona, maturidade funciona, objetividade funciona. Joguinhos, esquece. 10. Respeito gerado por postura. Por causa disso tudo que eu falei para você, o homem de alto valor ele não exige respeito. Ele provoca respeito naturalmente. É automático, é espontâneo, é inevitável. Porque ele não oscila, ele não muda de personalidade para agradar. Ele não rebaixa o padrão dele por carência afetiva. Ele mantém firmeza e autocontrole mesmo quando todo mundo falha ou está se desesperando. E quando ele age, as coisas andam. Quando ele conclui, ninguém discute. Ele não é um carente em busca de admiração. Ele é um ponto de referência. Agora aqui vai o problema dessas 10 características. É o seguinte, nós criamos uma sociedade tão fraca, tão mimizenta e tão alheia à energia masculina que a esmagadora maioria das mulheres dizem que querem um homem de alto valor. Mas elas praticamente todas as vezes se assustam quando encontram um homem assim e não têm a menor ideia do que fazer ou como se comportar na frente de um bicho desses. Porque as mulheres de hoje foram treinadas para acreditar que elas conseguem competir com os homens. Mas quando elas tentam fazer isso com um homem de alto valor, elas são descartadas sem dó nem piedade. E depois vão sair por aí dizendo que o cara era intolerante, que não tinha paciência, que ele era primitivo e reclamando que não existem mais homens no mundo. Elas querem, só que elas não aguentam. Se você é mulher e espera construir um relacionamento com um homem de alto valor, um homem bem conectado à energia masculina, um homem bom em ser um homem e deseja fazer esse relacionamento durar décadas, a vida inteira, você tem que admitir que você sabe quase nada sobre como o cérebro desse cara funciona. Mas nada tema, foi para te ajudar nesse sentido que eu escrevi o e-book O Manual Proibido da Mente Masculina. Eu preparei esse e-book para evitar que você destrua com as suas próprias mãos o que você vive dizendo que gostaria de ter ao seu lado. Para adquirir o e-book é só comentar esse vídeo aqui com a palavra segredo e eu te envio no direct o link para adquirir o livro. Comenta segredo, aprenda as dicas que estão no livro e coloque aquilo lá em prática. Ou então, quer saber? Perca a oportunidade de adquirir esse conhecimento e depois vá lá reclamar nas redes sociais e com as amigas, feito uma criança boba, falando que está faltando homem no mercado. A escolha é sua. A minha recomendação? Comenta segredo.